A aula de hoje será sobre função de primeiro grau. Vamos fazer uma revisão sobre plano cartesiano. O plano cartesiano é o plano formado por duas retas numéricas que se cruzam, ou seja, essas retas possuem um ponto em comum, formando ângulos de 90 graus. Esse ponto comum é a origem do plano cartesiano. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René de Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização de ponto. Você observa aqui que tem neste outro plano cartesiano designado os planos como quadrante. Eu tenho 4 quadrantes. A contagem é de forma anti-horária. Então, este é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Este é o ponto de origem do plano cartesiano. À direita, na horizontal, são os valores de x positivo. À esquerda, são os valores de x negativo. A partir da origem para cima, são os valores de y positivo, e a partir também da origem para baixo, na vertical, nós temos os valores de y negativo. Um ponto localizado no primeiro quadrante, ele tanto vai ter x positivo como y positivo. Então, o ponto tem x e y positivo. Vou fazer uma ressalva em relação a este ponto nos quadrantes. Sempre colocamos primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, x é 2 e y aqui foi 1. O ponto no segundo quadrante, a gente observa que os valores de x são negativos, mas os valores de y continuam positivos. Este ponto é o menos 3, 2. X é menos 3 e y é 2. Já o ponto localizado no terceiro quadrante, ele tem x negativo e y negativo. Então, neste caso aqui, é menos 2 negativo e menos 2 negativo. Menos 2 de x negativo e menos 2 de y também negativo. Já um ponto aqui no quarto quadrante, a gente observa que os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Então, 3 e menos 3. Se um ponto for localizado em cima do eixo y, o valor aonde ele está localizado corresponde ao valor de y, já que ele está no eixo y. E o valor correspondente a x será 0, porque não houve deslocamento. Você observa quando eu coloquei esse ponto 2,1, houve um deslocamento do centro até 2 em x e o deslocamento de y de 0 até 1. Então, esse ponto se encontra nesta região aqui, onde houve deslocamento de x e houve deslocamento de y. Teve um deslocamento de x para a direita e um deslocamento de y para cima. Então, ficou localizado aqui. Vamos supor esse ponto no quarto quadrante. Houve um deslocamento de x até 3 e houve um deslocamento aqui em y, na vertical, até menos 3. Então, esse ponto aqui está localizado em 3x e menos 3y. Certo? Se por acaso ele estivesse localizado em cima do eixo x, x assumiria o valor numérico e y seria 0. Então, a função de primeiro grau. A função afim, também chamada de função de primeiro grau, é uma função de f de r em r. O que quer dizer? Que a função tem o domínio dos reais e o contradomínio também nos reais. O seu conjunto imagem pertence ao conjunto dos reais.
E ela é definida como f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais. X é a variável. Eu também posso representar f de x por y. Eu coloquei aqui mais uma vez exemplos de funções de primeiro grau. F de x igual a x mais 5, g de x igual a 3 raiz de 3x menos 8, e outro exemplo, h de x, que é 1/2 de x. O zero da função é dado por um valor de x. O zero da função é um valor x. Só que ele não é obrigatoriamente o valor zero. Ele pode até ser zero, mas isso não quer dizer que todo zero da função seja zero. Zero da função significa dizer que é um valor numérico que torna y, sim, zero. E como é que eu faço para encontrar o zero da função? Para você encontrar o zero da função, é necessário que você faça f de x igual a zero, ou, no caso, y igual a zero. Então, aqui, eu tenho essa função aqui. F de x é igual a x mais b. O que eu vou fazer? Vou dizer que f de x é zero. Tanto faz eu colocar antes, aqui nessa posição, 0 é igual a ax mais b, como dizer ax mais b é igual a zero. E quem é o meu zero da função? Eu vou isolar o valor de x. Então, meu zero da função b, caso aqui somando, isso não quer dizer que o valor de b seja um número positivo obrigatoriamente, né? B está representando qualquer número real, inclusive sendo um número negativo, mas essa aqui, quando eu digo que ele está positivo e ele passou por sinal depois sinal de igualdade com o valor negativo, eu estou querendo dizer apenas que ele muda de sinal. Se ele for positivo, ele vai negativo, e se ele for negativo, ele vai positivo. E o valor de A que está multiplicando x, ele passa dividido. Então, o valor de x será sempre menos b sobre A. Este é o zero da minha função. Vamos ver aqui o valor numérico. Eu tenho f de x é igual a 2x mais 5. Então, eu vou dizer que 2x mais 5 é igual a zero. E agora eu vou isolar o valor de x. Olha só, supondo que 5 seja um número positivo, quando ele passou para cá, ele passou negativo. Depois do sinal de igualdade, ele altera o sinal dele. E o 2 continua com o mesmo sinal, ele deixa de multiplicar e passa agora a dividir. Então, x vai ser menos 5 sobre 2. Se o 5 fosse negativo, seria 5 sobre 2, sempre com sinal contrário. Olha, o gráfico da minha função de primeiro grau. Você observa que o gráfico da minha função de primeiro grau é uma reta. E ela corta os eixos em 2 pontos. Um ponto em y e um outro ponto em x. O ponto que ele intercepta o eixo y é justamente o valor independente de x na função. É esse valor aqui, ó, b. Por isso está colocado aqui igualzinho b. Já o ponto que intercepta o eixo x é justamente o que a gente chama de zero da função. Então, aqui eu coloquei gráfico. O gráfico de uma função afim é uma reta. Desta forma, para efetuar a construção de um tal gráfico, basta que conheçamos 2 de seus pontos. Em geral, escolhemos os pontos onde a reta corta o eixo x e o eixo y. O ponto que ela corta o eixo y é o termo independente da função. Eu olhando para a função, eu já sei onde é que ela está cortando em y. Agora, para eu saber onde é que ela corta em x, eu digo que f de x é igual a zero para determinar o zero da função que a gente viu na explicação anterior. Uma observação também que precisamos fazer em relação à função é saber quem é A. A é o coeficiente que a gente chama de angular. Ele é que diz qual é o ângulo, a inclinação dessa reta. O B é o coeficiente linear. Então, eu coloquei aqui um gráfico, uma reta, o eixo Y
com seus valores positivos de 1 a 7 e o eixo x no seu valor positivo de 1 a 6, o seu valor negativo de 1 a menos 6 e o y negativo só foi até menos 1. Traçado a reta. Então, se observa que quando ele tocou aqui, ele toca justamente aonde? No valor B. Já neste caso aqui, é o zero da função. Quem é o zero da função? Aqui é 3, né? Então vai ser menos 3 dividido por 2. Menos 3 dividido por 2 é 1,5. Então, como ele está negativo, é menos 1,5. Eu sei quem é o zero da função. Você observa aqui nitidamente esses pontos, ó. Quando x foi menos 2, y menos 1. Quando x foi menos 1, y foi 1. Tá? Quando x foi 0, foi 3. Quando x foi 1, y foi 5, tá vendo aqui o ponto? E quando x foi 2, y foi 7. Ora, nós falamos sobre função afim. E o que seria uma função linear? O gráfico de qualquer função de primeiro grau será sempre uma reta. A diferença é que quando a função é chamada de função afim, ela não passa no centro do plano cartesiano. Mas quando ela é linear, ela passa. Quando x for 0, y é 0, porque ela não tem o ponto, o valor B, que desloca a reta do centro do plano cartesiano. Então, qual é o valor que desloca a reta do centro do plano cartesiano? É justamente o coeficiente B. Como na função linear B é igual a 0, então ela vai passar exatamente do ponto 0, porque B determina onde é que a reta intercepta o eixo Y. Então aqui eu tenho o gráfico de uma função é também uma reta. A diferença é que essa reta sempre intercepta a origem do sistema de coordenadas, isto é, o ponto 0, 0. Por que eu estou dizendo? Por exemplo, aqui, ó, quando eu digo que x é 0, então menos 2 vezes 0 dá 0. Então x é 0 e y também é 0. Isso é porque B sendo 0, ela vai traçar justamente no centro do plano cartesiano. Você observa aqui que foi colocado para gente que A era igual a menos 2, tá vendo? A aqui é o valor menos 2, A é um valor negativo, menor do que 0. Por isso que a minha reta está tendo essa inclinação. Essa inclinação ocorre toda vez que o coeficiente A, que é o coeficiente angular, for negativo. Agora nós temos um exemplo de uma função identidade. A função identidade é um caso particular da função linear. Foi dado este nome para diferenciar a função linear da função identidade. É uma função também de primeiro grau. Só que também ela não tem o valor de B. Por isso, ela passa no centro do plano cartesiano. X é 0 e y é 0. Isso quer dizer que, B sendo 0, não há deslocamento da reta, deslocando ela do centro do plano cartesiano. Esta função ela é crescente. Por que ela é crescente? Porque o nosso valor de A é positivo. Ela é decrescente quando o valor é negativo. Por isso que ela tem esta inclinação. Observa-se que ela é chamada de identidade porque tanto o valor de x como o valor de y são os mesmos valores. Quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, y é 2. Quando x for menos 3, y também é menos 3. Agora, esta aqui é uma função constante. Esta função, ela não tem o valor de x, ela só tem o valor b. Uma função é constante quando para quaisquer valor x1, x2, x3, qualquer valor do domínio, temos um contradomínio à mesma imagem.
todos os valores, seja eles quais forem de x, vai ter a mesma imagem no contradomínio. Observa-se aqui uma reta, que eu tenho aqui, ó, o valor x1, a imagem dele é f de x1. A x2 vai ter imagem f de x2. Porém, o valor numérico x1 e x2 são iguais. É o mesmo ponto. E posso colocar aqui n valores de x. Eles terão sempre a mesma imagem. Um exemplo, né? Um exemplo numérico nós temos aqui. Você observa que esta reta ela é paralela ao eixo x. Então, qualquer número de x vai ter imagem 2. O 1 de x tem imagem 2, o 2 de x tem imagem 2, o menos 2 de x também tem imagem 2, o 0 de x tem imagem 2. Qualquer valor real de x terá sempre a mesma imagem no contradomínio de y. Agora, vamos relembrar, fazer uma observação mais forte sobre a questão de função crescente e função decrescente. O que é uma função crescente? Quando é que eu conheço que a minha função é crescente? Olha, para a gente determinar ou identificar uma função crescente, basta olhar o valor do coeficiente angular. Se o coeficiente angular da função, que é o valor a, for positivo, for um valor maior do que zero, esta função é crescente. Isso quer dizer que quanto maior os valores de x, maior serão os valores de y. Eu tenho aqui dois exemplos dessa função. Eu posso dizer y é igual a 3x mais 2 ou dizer f de x é igual a 3x mais 2. Observa-se aqui que o valor de a é um valor 3, é um valor positivo. Logo, mesmo sem conhecer o gráfico desta função, eu já sei que é o gráfico de uma função crescente. Já o outro aqui é a função decrescente. Uma função é decrescente quando o coeficiente dela, o coeficiente angular, que é o coeficiente A, é menor do que zero. Então, ela diz o seguinte: quanto maior os valores de x, menores serão os valores de y. Enquanto x cresce, o valor de y decresce ou diminui também na mesma proporção. Um exemplo de função está aqui, ó. F de x é igual a menos 2x mais 1. Esta função apresenta o valor angular negativo. Logo, essa função é decrescente. Vamos analisar bem essa questão de crescente e decrescente. Que você observa, neste sentido, os valores de x eles aumentam. Quanto maior os valores de x aumentam, maior serão os valores de y. Então, o meu valor de a, ele é positivo. Ele terá sempre esta inclinação. Não importa onde é que ele esteja, ele vai estar sempre subindo. Eu começo a escrever da esquerda para a direita. Então, quando eu tracei essa reta, eu fiz isso aqui, ó, da direita para a esquerda, crescendo. Quando eu tracei essa aqui também, eu vim aqui, ó, crescendo. Os valores de A, nestes dois casos, que é a declividade da minha função, é positivo. Neste outro exemplo, nós temos a inclinação da reta, ó, da esquerda para a direita. Eu boto aqui, o que é que ela está acontecendo? Ela está descendo. Significa dizer que quanto maior os valores de x, menores estão sendo os valores de y. Sabe que ele está indo para a parte negativa? Ó, ele está na parte positiva. E quando vai descendo, ó, vai chegando no y, a parte negativa. Já os valores de x estão indo da parte negativa para a positiva. Então, x cresce e o y decresce. Quando isso ocorre, a minha função ela é decrescente. Isso ocorre quando o valor de a é negativo, é menor do que zero. X e y no eixo do plano cartesiano
mas você observa que ela está, ó, descendo. Então, quanto maior os valores de x, menor serão os valores de y. Essa função ela é decrescente. Basta olhar o valor de a. Se o valor de a for um número positivo, a minha função é crescente. Se o valor de a for um número negativo, ela é decrescente. Agora, vamos parar por aqui e fazermos um novo vídeo com exercício de função de primeiro grau. Problemas que envolvem função de primeiro grau. Até o próximo vídeo.